Olá, Débora, boa tarde. Estou fixando aqui o título, só o nosso conteúdo de hoje. Olá, Márcio, Márcia, sejam todas e todas bem-vindos. Olá, olá, Miriam. Ah, querida, temos que fazer a nossa, né, Débora? Temos que combinar depois a data direitinho. Queria até falar contigo sobre isso. Mas depois eu te provoco ali eu te mando uma mensagem e a gente combina. Vai ser muito bom conversar hoje com o Rafael, sem dúvida. Toda a experiência que ele tem. Paula, tudo bom? Boa tarde. Márcia, Camila, Sandra, sejam bem-vindas. Então, hoje, realizando mais uma live aqui nas terças-feiras, dentro da proposta, né, de trabalhar o processo administrativo com um foco específico nas últimas lives do Conselho de Recursos da Previdência Social. A ideia hoje, então, é conversar com o professor Rafael Waldrich, que hoje integra, né, o gabinete de crise de diligências, mas já exerceu inúmeros cargos do Conselho de Recursos, é servidor da autarquia, do INSS, de carreira. E para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto, colegas, muito instigante, que é a coisa julgada administrativa, que parece um assunto teórico numa primeira leitura, mas a gente observa que tem reflexos práticos muito importantes no contexto que a gente está vivendo hoje, né? De descoberta cada vez maior, né, do processo administrativo, da utilização do recurso, mesmo com tantas dificuldades, né? Então a ideia é essa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Rafa já entrou. Ainda não. Olá, Fernando, Bianca, doutora Érica, doutora Andréia, seja bem-vinda. Rafael, de Fortaleza, que bom encontrar vocês por aqui. Doutora Eliane, grande William. Eu vi que o Rafael ainda não entrou. Eu vou dar uma olhadinha aqui no enquanto o pessoal vai entrando. Se o Rafael já tiver e eu não tiver visto, Rafa, por favor, manda um comentário e solicita a tua participação aqui para que eu possa já te chamar aqui para nossa conversa. Já falei com ele aqui, tá chegando. Tensão.
Eu quero muito a presença do Rafael aqui, porque esse assunto que a gente conversou um pouco antes, e eu queria muito saber a opinião dele, pela experiência que ele tem, para que a gente não abordasse esse assunto apenas de uma forma superficial. Já vi ele aqui. Rafa, se puder solicitar aqui a participação, eu já te puxo. Chegou. Ufa! Doutor Sérgio Pimenta na área, seja bem-vindo, Pimenta. Rafa, se tu puder só solicitar para participar, deve ter dado uma opção quando tu entrasse na live, só colocar ali que tu solicita a participação, que eu não sei como eu faço para te convidar aqui. Sem a solicitação partindo de ti. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, eu acho que eu consigo, sim. Não, não estou conseguindo. Que estranho. Rafa, tu consegue fazer essa solicitação? Aê, agora sim, recebi aqui, fechou todas. Já estou te puxando, questão de 2 ou 3 segundos. Aê! Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Consegue fazer essa solicitação? Uma boa noite a todos. Deixa eu desligar aqui o do computador aqui para não dar o delay. Beleza. Então, tem que ser pelo celular, cara. Tava tentando pelo computador aqui, mas não estava dando certo. Mas, enfim, estou muito feliz, cara. Ah, pelo computador ele não processa. Mas que bom que conseguimos. Estava numa expectativa muito grande para conversar contigo. E primeiro quero te agradecer a aceitação do convite. Né? A gente sabe como tem sido a rotina, né? Com pandemia. A gente tem mais tempo, mas ao mesmo tempo a qualidade do tempo é diferente, né? Porque a gente está fazendo sempre muita coisa ao mesmo tempo e fiquei muito feliz que tu aceitasse o convite e já fiz algumas lives aqui, Rafa, com conselheiros e tenho certeza e que muito provavelmente tu seja o conselheiro mais experiente, mais militante, mais atuante, pelo menos na minha visão. Eu sempre que lembro das tuas atuações em todos os lugares que tu já trabalhaste dentro do conselho, sempre tenho lembranças assim de trabalhos que sempre foram muito destacados. Então, um puta privilégio poder contar contigo aqui. Como é que estão as coisas? Cara, então, primeiro, obrigado pelo convite e pela lembrança. Um convite teu, uma intimação, né, Alexandre? Então, eu não tinha como dizer que não. E ainda mais um amigo aí que sempre também apoiou a gente, os nossos projetos, né? Sempre, nunca mediu esforço também para estar ajudando a gente nos nossos projetos. Então, a gente tinha que dar um jeito de estar junto aqui contigo para conversar sobre um assunto que a gente é apaixonado, né? Que é a questão do recurso administrativo, do processo recursal administrativo previdenciário. E agradeço também tuas palavras aí com relação à dedicação que a gente vem tendo dentro da área previdenciária, sempre tentando levar o melhor direito previdenciário para as pessoas, né? E nesse tempo de pandemia, como você falou, assim, realmente a gente vive um momento ímpar, né? Porque a gente que dá aula também, além do exercício da função pública, eu cometi um erro, né? Um erro de estratégia, na verdade. Por quê? Porque o tempo de deslocamento que eu tinha para as minhas aulas, eu acabei colocando mais aulas, né? E aí, meu amigo, a coisa ficou difícil, realmente está bem corrido, e aí com essa questão do doutorado também,
mas graças a Deus está dando certo. Estou vendo que a Débora está aqui, que sempre acompanha a gente também. Uma boa noite para todo mundo aí. Muito legal estar aqui. Mas enfim, né? Tava falando com o Theo antes e aí falei assim, pô, por que a gente arruma essas coisas para a cabeça, né, cara? Esse negócio de estudar não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, mas agora a gente está aí. Vamos lá, vai dar tudo certo no final. Vai sim, com certeza, mas eu tenho a mesma percepção que a tua, e por isso que comentei assim, eu sinto que parece que o tempo aumenta, porque a gente sabe onde a gente vai estar, né? E nós que estávamos sempre na estrada antes da pandemia, às vezes eu não sabia nem bem onde eu ia estar. Era difícil até de a gente ter alguns compromissos, algumas coisas fixas, como por exemplo estudar um idioma, né, fazer alguma atividade mais acadêmica, porque era avião para cá, o OAB pedia, tinha que se deslocar para audiência pública, aí tinha o Instituto tal, o Instituto Y. O tempo agora aumenta, a gente está enclausurado, só que, claro, dá uma falsa sensação de aumento, porque se a gente encher com muita coisa, realmente fica até pior, porque a gente tem que ficar pedindo desculpa toda hora para as pessoas que estão ao redor, né? Exatamente isso, cara, exatamente isso, né? E assim, enfim, né? Mas eu caí nessa, foi um erro de estratégia, e aí, mas como diria uma aluna minha uma vez, falou assim: se não sabe brincar, não desce pro play, né? Então, vamos aí, né, cara? Faz parte, faz parte. A gente vai sempre contornando, né? É bem assim mesmo. Vai. Mas quando tu desse a sugestão que partiu de ti, né, de falar alguns temas, e tu falasse da coisa julgada administrativa, eu achei muito interessante porque esse é um tema que a gente lê, coisa julgada administrativa, parece um tema até, de certa forma, teórico, que vai discutir lá a jurisdição una, o Poder Judiciário tem o monopólio da jurisdição, existe jurisdição no processo administrativo, aquela discussão toda que a gente trava, né, na relação entre, né, o processo na administração com o processo judicial no modelo nosso, aqui do Brasil, no modelo constitucional. Mas quando a gente entra realmente no dia a dia do processo, começa a refletir com as questões ligadas ao processo administrativo previdenciário em si, a gente vê que sim, que certamente muitas questões podem ser extraídas daí no contexto que a gente vive hoje, de tentar aprofundar um pouco mais o debate e tentar aprofundar, acima de tudo, o nível do debate, né? Porque, pelo que eu percebo, é o que o Conselho tem tentado fazer, né? Na pessoa do seu presidente, né? Pela a própria dedicação acadêmica, né, que o presidente do Conselho tem, né? O apoio à revista científica, a ideia de estudar o Conselho, de entender o modelo, o gabinete de crise, né, que eu quero que depois tu fales um pouquinho. A gente já tratou aqui um pouco sobre o gabinete de crise com a doutora Valéria Gavioli, numa live muito legal, mas eu sei que foi premiado, né, o gabinete de crise internacionalmente. Quer dizer, a gente nota que está se partindo das questões teóricas também, né? Isso é muito legal, né? Quer dizer, o gabinete de crise, quando eu comecei a pensar nele mais a fundo, depois da live com a Valéria, eu disse, nossa, que ferramenta poderosa, né? Hoje ele é só um gabinete de crise, mas por que não lá na frente ele não pode ser um instituto dentro do processo administrativo que pode ter outros propósitos também, dentro da ideia da informalidade, né, dentro da ideia da verdade real, dentro da ideia do processo. Então, a coisa julgada, né, ela me traz muito isso, assim, questões que parecem teóricas no primeiro momento, mas que talvez a gente consiga trazer para a prática. Queria te passar a palavra assim, para tu fazer umas primeiras considerações sobre esse assunto, assim, o que tu entendes como coisa julgada administrativa, o que a gente pode extrair de positivo dela, ou negativo, né? Cara, antes de mais nada, o recurso administrativo é um assunto muito caro para mim, né? Porque assim, a gente está vivendo no Brasil uma situação em que o judiciário se tornou uma opção difícil, né? Quando eu falo difícil, né, não é por conta de juízes, nada disso, né? Mas é por conta do colapso que o judiciário está vivendo. Inclusive o Érico estava aqui, deu um oi para a gente aqui, aceitou o nosso convite também. Érico, obrigado aí, um grande abraço para o amigo. Ah, que legal, não vi. Então, assim, ó, o judiciário hoje ele tá colapsado. Essa é uma verdade, entendeu? Para quem advoga na área previdenciária, apesar de que eu acho que quem advoga na área previdenciária, de certa forma,
já é uma pessoa que tem uma certa vantagem, né? Porque se a gente for levar em conta os prazos que são praticados para a decisão de um processo no âmbito da justiça estadual, é um sonho ainda, né? A gente falar sobre justiça federal, né? Então, a agilidade processual é muito melhor. Mas se a gente for comparar isso alguns anos atrás, a gente vai ver que o judiciário ele não dá mais conta, né, de julgar tudo que está julgando. E aí a gente tem algum problema. Por quê? Porque se você exige que uma pessoa faça um trabalho com uma relativa qualidade, né, de, sei lá, 10 sentenças por dia ou 5 sentenças por dia, exigir que essa mesma pessoa faça 40, obviamente, isso é uma questão humana e até fisiológica, né, ou talvez até psicológica, de que a qualidade não vai ser a mesma. Né? E isso não só do juiz, né? Isso também de um advogado. Então, um advogado que tenha um costume e um hábito de fazer 5 petições com qualidade, exigir que ele faça de uma hora para outra 20, as petições não vão sair boas. Não que o trabalho não vai ter uma certa qualidade, até vai, mas não, talvez aquela qualidade excepcional que a gente tinha com uma carga mais reduzida. Então, a gente tem um sério problema, né? Que é o quê? Essa questão da quantidade de processos, ações judiciais hoje que nós temos no Poder Judiciário. E não só isso, né? O próprio impacto econômico que essas ações causam no orçamento, porque quando eu falo impacto econômico, eu não falo com relação à concessão dos benefícios, não estou me referindo a isso, né? Até porque eu sou um defensor da Previdência e acho que a Previdência, ela hoje assume o papel de protagonista, de distribuidora de renda do país. Mas eu falo com relação ao próprio custo do processo, né? Então a gente tem que começar a desenvolver mecanismos, né, meios e mecanismos para... O próprio TCU demonstrou isso muito claro, né? A discrepância do custo do processo, né? Do processo na via administrativa para o processo na via judicial, né? Naquele relatório que fez há uns 3 anos atrás, se não me falha a memória. Teve um relatório no Brasil sobre isso, que foi um relatório de 2016, né? E meu estudo na tese de doutorado sobre isso também, sobre como a gente fortalecer, né? Trazer um mecanismo extraoficial, um meio extrajudicial, na verdade, de resolução de conflitos previdenciários. E para isso, né, que aí você tocou no assunto, a gente vive um momento diferente no CRPS. Acho que o CRPS, ele viveu alguns momentos, né, históricos assim, muito importantes. Um deles foi a implantação do sistema eletrônico, né, na época lá do Dr. Manuel Dantas, né, que a gente saiu do processo físico para o processo eletrônico. Acho que isso foi fantástico, inclusive também foi objeto de um prêmio internacional. E aí depois, né, claro, outros presidentes também tiveram suas qualidades, mas o Dr. Marcelo Bórcio, ele também acaba tendo um destaque, né, tanto pela questão acadêmica que ele traz para o CRPS, em que se valoriza muito aquela pessoa que quer compor o quadro de conselheiros e que estuda, né, isso é muito importante. Hoje, um processo seletivo para o conselho é muito diferente do que um processo seletivo de 8 anos atrás ou 5 anos atrás, né? Hoje, para você entrar no conselho, você passa por várias fases de processo seletivo, não é só simplesmente entregar um ofício de um órgão de representação de classe. Então, você faz um curso, vai ter que fazer um curso de formação de conselheiros, vai ter que fazer uma prova, né? Então, não é fácil. E tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que ter pessoas que tenham vontade não só de receber a sua gratificação pelo trabalho prestado, né? Mas também de pessoas que tenham uma qualidade a oferecer para o público, né? Até porque aquelas pessoas estão prestando um serviço público, né? Que é um serviço de julgamento. Então, nesse sentido, vem o Dr. Marcelo Bórcio, inclusive como pioneiro, e cria o tal do gabinete de crises, né? Eu confesso que sim, foi uma surpresa para mim quando ele montou o gabinete, ele me convidar para compor aí a equipe como um dos coordenadores, né? Porque realmente eu não esperava, né? Por quê? Porque na verdade até estava o meu planejamento de vida era outro, vamos dizer assim, né? E não assumi nenhum cargo de gestão, função, coisa. Mas o pedido do Marcelo não é um pedido, é uma ordem, né, do nosso presidente. E até porque eu acho que as pessoas que vêm para ajudar, a gente tem que ajudar também, né? Eu acho que é assim, todo mundo tem que se doar para as coisas funcionarem, né? Até então, tu estavas lotado na primeira composição
Da primeira Da 16ª. 16ª. É porque as câmaras Perfeito. de julgamento elas foram extintas, as adjuntas, né? As pessoas que estavam lotadas nas câmaras de julgamento, a priori, foram remanejadas, né, para algumas composições adjuntas e juntas de recurso. E aí, o que acontece? Vem o doutor Marcelo Borso e aí cria esse tal do gabinete de crises. E a sacada dele foi muito boa, né? Por quê? Porque o CRPS ele já tem a sua independência do INSS, né? Então, isso também é muito importante, em que pese 20 conselheiros já passaram aqui, já falaram isso, né? É bom a gente reforçar que o CRPS não é o INSS, né? Quem julga o seu recurso administrativo é um colegiado de uma estrutura que não é integrante à estrutura do INSS. Então, é uma estrutura à parte, né? É autônoma ao INSS. E, aliás, uma das magias que a gente vê do CRPS é o quê? É que 2/3 das pessoas que julgam o seu recurso são pessoas da sociedade civil, né? Então, assim, quando a gente fala, pô, mas o meu recurso não foi visto direito, né? Pô, mas calma aí, né? Quem não viu o seu recurso foi um advogado, geralmente, né? Porque o advogado, nós temos a composição é tripartite, né? Então a gente tem 3 representações de classe, todos hoje têm que ser formados em direito, e essas pessoas de classe, né, são pessoas classistas, representantes de empresa e de empregado, são pessoas que têm formação jurídica e são pessoas que geralmente exercem advocacia, estavam exercendo advocacia, né? E hoje estão no CRS. Sem Então, dúvida. assim, a gente vê que Estão articuladas, são muito articulados. Exatamente. Então, são pessoas que estão lá, que têm uma experiência, né, dentro da advocacia previdenciária que trazem para o conselho. Então, essa questão é muito importante. E aí a gente entra no assunto, né, da questão da autonomia do conselho e o gabinete de crises, que na verdade eu digo que ainda é um embrião, né, tem muito que crescer ainda. O gabinete de crises ele ainda tem muito que se aperfeiçoar, né, até para otimizar o seu trabalho e ser ainda mais eficiente do que já é. E aí, dando certo, como já está dando, como você falou, inclusive, o CRPS ganhou um prêmio internacional com a implantação do GCD, do Gabinete de Crise e Diligência, a gente vai ter realmente uma autonomia ainda maior do INSS, em que o CRPS não vai precisar do INSS sequer para instruir o processo. O processo é instruído pelo próprio conselho, né? Então, essa é uma questão muito importante. E dito isso, a gente tem que fortalecer tecnicamente o conselho também, né? E aí a gente começa a entrar no assunto que a gente comentou ali pelo WhatsApp que a gente iria tratar, que é sobre essa questão da coisa julgada, né? Por quê? Porque coisa julgada administrativa, né, é um assunto que não é pacífico sequer na doutrina, né? Então, tem quem defenda que exista, tem quem defenda que não exista, né? O fato é que o contencioso hoje, né, jurisdicional, administrativo, ele está aí e a gente tem que definir alguns procedimentos. Eu diria para você, Pedro, que nós não temos, nem no Conselho de Recursos, né, não diria opinião formada, né, mas uma regra, vamos dizer assim, né, a ser aplicada com relação a esse assunto. Veja bem, as decisões do conselho, né, quando um conselheiro vai decidir sobre um recurso, independentemente do seu grau de jurisdição, ou seja, o primeiro ou segundo grau de jurisdição, ele pode dar algumas decisões, né? A primeira decisão, por exemplo, é de conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Quando o recurso é tempestivo, né? Ou foi relevado em tempestividade e foi dado provimento ao recurso. O outro é conhecer do recurso, dar parcial provimento. O outro é não conhecer do recurso. O outro é Eu estou com dificuldade para te ouvir. Não, não sei se tu me ouve. Espera aí. Não estou escutando.
Tá sem áudio. Não sei se tu me escuta. Será que não alguma? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, eu te puxo de novo. Deve ser algum detalhe. Tranquilo. Acho que agora vai, pessoal. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Eu escutei até ali na questão de que as decisões, então, o provimento do recurso, né, até aquela parte ali. Então, as decisões do conselho, né, elas podem ser por dar provimento, né, conhecer e dar provimento, conhecer e negar provimento, dar parcial provimento, converter o julgamento em diligência. Hoje, a conversão do julgamento, ela praticamente não é mais utilizada por causa do GCD, né? Raríssimos os casos que vai para o INSS, como no caso de pesquisa e JA, ainda, né, por enquanto. Mas temos as causas de não conhecimento do recurso. Aí, dentro das causas de não conhecimento do recurso, cara, a gente tem, por exemplo, a intempestividade, a interposição de ação judicial com o mesmo objeto. Me ligando aqui, é por isso que está caindo meu áudio. Tá ouvindo? Estou ouvindo bem agora. Beleza. Então, o que acontece, né, pessoal? Existem as causas de não conhecimento do recurso, né? E essas Perfeito. causas de não conhecimento do recurso, uma delas é a preclusão, tá? E aí a gente sabe ali que a gente tem basicamente quatro tipos de preclusão. E uma seria talvez, né, a preclusão consumativa, ok? Então, se a gente for procurar no regimento interno do CRPS, por exemplo, você não vai ver de forma explícita, né, a questão do não conhecimento do recurso por coisa julgada administrativa. Não existe isso, né? Você não vai ver no regimento interno, ok? Então, vários conselheiros defendem, né, que estaria presente lá, no caso, a coisa julgada administrativa, no caso da preclusão consumativa. Né? Então, assim, a pessoa entrou com recurso, já pediu um reconhecimento de um determinado tempo especial, esse tempo especial já foi negado, e aí, eventualmente, não cabe ele entrar com um novo pedido de aposentadoria e deliberar sobre esse período de novo. Né? Eu, particularmente, não concordo muito com isso. Né? Por quê? Né? Por que eu não concordo muito com isso? Porque o próprio regimento é uma adesão pessoal, né? Eu não estou falando aquilo que eu acho. Né? Perfeito. O próprio regimento interno traz a questão do Instituto da Revisão do Ofício, revisão de ofício. Então, qual seria o sentido, né, da gente estabelecer a coisa julgada administrativa em desfavor do segurado, né, se o próprio regimento também prevê a revisão de ofício? É claro, né, que a revisão de ofício não é aceita de qualquer jeito, né, não é qualquer coisa que revisa de ofício. Mas, por exemplo, uma decisão, quer ver, a Débora, que está aqui acompanhando a gente aqui, que ela faz muito recurso administrativo, né? Vamos supor que ela pega um cliente que requereu uma aposentadoria 4 anos atrás, 5 anos atrás, tá? E aí esse cliente dela, autonomamente, ou seja, né, sem representação de advogado, ele entra com recurso administrativo, né, do deferimento do INSS. E o recurso é negado, ok? E vamos supor que a decisão da Câmara, que seria o último grau de jurisdição do Conselho, apesar também quem defende que tem 3, né, que seria o Conselho Pleno, o Pleno, vamos dizer que a Câmara de Julgamento simplesmente disse que o período especial não é devido porque não ficou comprovada a exposição como prevê a norma previdenciária, sei lá, uma coisa assim, né? Aí essa pessoa vai lá no escritório da Débora agora, né, em 2021, e fala, doutora, eu queria minha aposentadoria, não sei o quê, eu tentei lá 5 anos atrás, não deu, recorri, não sei o quê, aquela coisa toda, mas o recurso foi negado, né? E a Débora pega aquele processo antigo e vai olhar aquele processo antigo e vai pensar, pô, mas calma aí,
essa decisão da Câmara aqui não citou nem o dispositivo legal que fundamente a manutenção da decisão da Junta de Recursos, né? O que eu faço aqui? Eu entro com um novo pedido de aposentadoria, o que eu faço, né? Nesse caso, é possível, né, salvo o melhor juízo, e aí volto a dizer, não falo isso de forma institucional, eu falo isso pela visão do Rafael, que estuda o direito administrativo previdenciário, né? Eu acho que seria possível a Débora interpor um pedido de revisão de ofício agora, de uma decisão de 5 anos atrás, pedindo a nulidade da decisão da Câmara. Por quê? Porque o regimento interno fala que a revisão de ofício ela deve ser apresentada e deve ser deferida quando a decisão da Câmara ou da Junta de Recursos, né, ela contrariar dispositivo de lei, por exemplo, de lei ou de decreto, ok? Um dos dispositivos da lei, no caso da Lei 9784 de 99, em especial no seu artigo 2º e 50, é o princípio da motivação, né? Então, todo ato administrativo tem que ser motivado sob pena de nulidade. Então, se a decisão do CRPS, seja em junta ou Câmara de Julgamento, ela não foi devidamente motivada, ela é passível de controle jurisdicional do próprio CRPS, né? E assim, a anulação de uma decisão de 5 anos atrás para novo julgamento. Então, veja bem, não se aplicaria, é quase como se fosse uma ação rescisória, vamos dizer assim, entendeu? Sui generis, né? Sei lá. Mas então, eu não sei se realmente essa modalidade, essa espécie, né, de preclusão, a preclusão consumativa, ela tutelaria, né, a questão da coisa julgada administrativa. Justamente porque vai, na minha opinião, de encontro, né, portanto, se choca com a ideia da revisão de ofício. Né? Enfim. E da própria ideia, me veio te ouvindo, né, da própria ideia da busca da verdade real, da própria questão principiológica, né, do processo administrativo, né, da ideia da informalidade, na ideia da busca dessa verdade material no processo. Claro, só que aí talvez ficaria uma dúvida, né? Nós temos prazos para exercer até mesmo a busca dessa verdade real. Né? E uma vez transcorrido o prazo de 10 anos, nessa situação que a Débora está passando, aí não seria mais possível ela fazer essa revisão de ofício. Aí entraria numa outra problemática. Seria possível ela fazer uma revisão lá no INSS? E resolver toda a matéria novamente? Na verdade, dentro do INSS, né, pode ocorrer dentro do prazo de 10 anos também, a revisão do ato indeferitório, né? Então, obviamente tem que ter um prazo, porque o processo tem que acabar, né? Então, assim, a agonia de todo mundo tem que acabar, vamos dizer assim, né? Tanto do segurado quanto quem julga, né? Porque é uma agonia, tem que esperar ou para conceder ou para negar, cria uma expectativa muito grande, tá? Mas a questão do pedido de revisão também pode ocorrer dentro do próprio INSS, né? Mas daí não a revisão conforme os parâmetros do Conselho, né? Aí a revisão do INSS conforme os parâmetros da própria instrução normativa. Que pese várias pessoas acharem que quando a gente fala de revisão, a gente estaria falando sobre uma revisão de uma concessão. Não é verdade, né? Você pode pedir uma revisão também de ato que indeferiu um determinado pedido, conforme prescreve lá o artigo 103 da Lei 8.213. 103 da Lei 8.213. Perfeito, perfeito. Então, cara, sabe a sensação que eu sinto? Sabe a sensação que eu sinto? Só para fechar esse parênteses que eu abri. Eu sinto, em alguns momentos, Rafa, o seguinte: eu sinto que falte ainda uma sistematização do procedimento como um todo, porque, por exemplo, eu hoje à tarde, só por curiosidade, eu peguei o meu computador, eu entrei na IN77, dei um Ctrl F, botei coisa julgada, não localizou nada. Depois eu entrei no decreto 3.048, coloquei coisa julgada, nada. Fui na 9784, botei coisa julgada, não encontrei nada. Fui na lei 8.213, coloquei coisa julgada, não encontrei nada. Agora, por outro lado, o que eu sinto, porque o que acontece? Alguns institutos que a gente está tratando aqui agora estão sendo praticados pelos segurados de forma muito recente. A revisão administrativa, há 5, 6 anos atrás, ninguém falava sobre ela.
ela está vindo como um mecanismo, a revisão administrativa, penso eu, ela está sendo incrementada também como sintoma do problema que tu elencaste no início da live, que é a crise do contencioso judicial. Porque não raras vezes o cidadão não consegue comprovar o direito lá, mas tem o direito. Ele não conseguiu comprovar pela dificuldade do rito, por exemplo, sumaríssimo, e ele quer vir na via administrativa e trazer esses novos documentos que não foram apreciados lá, o secondo evento probationes, quer dizer, não, eu vou submeter de novo para a administração analisar agora com esses novos documentos. Só que eu fico pensando, pô, que insegurança danada. Eu tenho uma decisão já de junta de recursos, que teoricamente fez coisa julgada, pelo menos dentro do processo, não fez coisa julgada, mas não há mais a possibilidade do recurso. Na verdade, há a possibilidade do recurso, como tu dissesses bem, porque dentro de 10 anos nós temos a porteira aberta. E aí é que é a questão. Mas, por outro lado, eu posso chegar lá na revisão de ato de indeferimento, revolver toda a matéria. Se o servidor nega, eu posso voltar ao conselho. Porque o 567 da IN, se não me falha a memória, que trata da revisão... Travou? Agora voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Rafa, me ouve? Agora eu tô, tá travando aí, cara. Tá, pode ser que esteja travando aqui. Pode ser. Tá. Não, mas eu estava te comentando. Mas eu posso entender. Aí eu vou lá, eu não lembro o artigo, né, mas no capítulo da revisão administrativa da IN 77, e eu protocolo uma revisão de ato de indeferimento, e se ela for indeferida ou parcialmente atendida, eu levo a matéria de volta para o conselho. Como fica a segurança jurídica? Né? Essa é a provocação que eu trago, né? E parece que dialoga muito com o nosso tema, né? Não sei o que tu pensa sobre isso tudo, tentando deixar um pouco mais bagunçado. Principalmente depois do decreto 10.410/2020, muita coisa vai mudar. Uhum. Tá travando aqui, cara. Não sei se é o meu ou é o teu aí, cara. Agora voltou. Tá. Tá com o delay grande. Agora voltou. Cara, olha só, o que eu acho, né? Eu acho que muita coisa vai mudar agora com o decreto 10.410/20, né? Então, a gente vai ter algumas alterações com relação a essa questão de apresentação. A IPS ainda não conseguiu se manifestar porque ainda são processos muito jovens, né? Então, a gente ainda não tem muita coisa com relação a isso, tá? Mas eu acho realmente que é muito temerário a gente deixar de apreciar, por exemplo, né, um recurso administrativo onde inicialmente ele foi julgado num outro de benefício com uma carência muito grande de provas, enquanto agora, com um novo pedido de benefício, né, são apresentadas provas complementares daquilo que eventualmente poderia se utilizar para definir um determinado período. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro, tá? Teve uma ocasião bem interessante. Você está me ouvindo? Ouvindo bem. Agora tá show. Beleza. Então, veja bem, teve uma situação interessante, cara, que eu conto isso aí, por exemplo, nas aulas aí de pós-graduação e de cursos de extensão, com relação à conjugação de princípios, né? Eu sou um defensor de Dworkin, né, em que o princípio deve ser utilizado necessariamente na fundamentação das decisões. E onde o segurado ele tinha pedido uma pensão por morte, e a pensão por morte ela foi negada, no caso os dependentes, né, do segurado, pedindo a pensão por morte, ela foi negada por perda da qualidade de segurado, né? E realmente ocorreu a perda da qualidade de segurado, se a gente for considerar a data do óbito até a data em face da data da última contribuição dele, ok? Inclusive, nesse meio termo, né, entre a última contribuição e a perda da qualidade de segurado, ele tinha um pedido de benefício por incapacidade negado por parecer contrário da perícia médica. E aí, veja bem, ele entrou no caso a mulher entrou com um pedido de recurso, né? E no recurso foi verificado a causa do óbito, que foi por uma doença. Baseado nisso, foi solicitado os documentos e foi também solicitado que
fosse feita uma perícia documental, ok? Nessa perícia documental, o mérito do próprio INSS reconheceu a incapacidade do de cujos e fixou ela numa data muito próxima, né, à da cessação das contribuições. Então, veja bem, nesse caso, a lei fala explicitamente, e o próprio enunciado da AGU, né, uma súmula da AGU, diz que mantém a qualidade segurada não só quem está em gozo de benefício, mas também quem teria direito adquirido a ele, ok? Mas a decisão do colegiado, e quando eu falo assim, ó, a decisão nunca é de uma pessoa, né? A decisão é sempre de 3. Aí eu costumo dizer, a culpa nunca é de um conselheiro, a culpa é de 3. A culpa ou de dar provimento ou de negar provimento, né? Porque um é o relator e os outros 2 o acompanham ou divergem, né? Ninguém tá ali para fazer número, as pessoas estão ali para expressar a vontade de sua classe, né? É a ideia, ok? Então, o colegiado, nesse caso, ele não julgou só o direito à pensão por morte, porque a qualidade segurada ficou superada, né, pela perícia que foi feita nos documentos apresentados pela dependente. Mas também foi configurado o direito dos dependentes receberem o valor oriundo daquele benefício por incapacidade que estava negado. Por quê? Porque foi determinado a referitório dentro do prazo de 10 anos, de ofício do INSS, baseado nos documentos médicos apresentados e na perícia de revisão feita na própria pensão por morte, utilizando os parâmetros daquela perícia da pensão por morte para reabrir aquele benefício por incapacidade e pagar o valor atrasado, no caso da pensão por morte para os dependentes. Então, mais uma situação para a gente refletir se é ou não aplicável, né, essa questão da coisa julgada, né, administrativa. Até porque, assim, né, por exemplo, a própria Lei 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo no âmbito da administração pública federal, ela também traz lá no seu artigo 63 que seria uma causa de não conhecimento do recurso quando já foi exaurida toda a esfera administrativa, né? Mas não esclarece se é no mesmo pedido ou não, né? Porque se fosse no mesmo pedido, seria a própria preclusão, ok? Claro, claro. Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas, né, sobre essa questão da coisa julgada administrativa no âmbito do recurso administrativo, né? Acho que ela não está muito alinhada, né, com o objetivo do direito administrativo previdenciário, que é propor, na forma da universalidade da cobertura do atendimento, a melhor proteção social possível quando ela precisar, né? Então, enfim. Falei demais. Bacana. Né? Não, maravilhoso. Eu acho que a ideia esse tema é um tema altamente complexo, é um tema que a gente não resolve ele numa conversa de 50 minutos, né? E a ideia é a gente conversar. E tá sendo muito bacana. Tu sabe que eu estava lembrando agora aqui de um fato, deixa eu compartilhar contigo, não sei se tu tem ciência, se os colegas que estão nos acompanhando, aliás, deixar um abraço para o Dr. Alberto Patino, que está acompanhando aqui a nossa live. Faz um tempo que eu não vejo o Alberto. Faz um tempo que eu não vejo todo mundo. É verdade. Grande Alberto. Mas, Rafa, olha só, nós temos um tema hoje. Tá magrinha ainda, cara. Tava magrinha no passado. Nós temos um tema afetado na TNU, que é o tema 283. Espera aí que acho que vai voltar. Agora me escuta? Agora sim. Agora me escuta? Tá. Nós temos um tema recentemente afetado como representativo na TNU, o tema 283. Olha a questão submetida a julgamento. E agora? Peraí, agora sim. Vai e volta, cara. Não sei se é o meu ou aqui. Eu estou te escutando com dificuldade, tá? Tá rompendo bastante a câmera, mas eu estou levando porque dá dando para te escutar. Às vezes acontece, né? Mas pode ser eu, talvez. Talvez seja eu, né? Porque para mim não apareça aqui, né? Vamos dividir a culpa, cara. Tá tudo certo. Tá bom, tá show. Né? Em prol da boa-fé objetiva, hein? Boa. Tua dissertação de mestrado, né? A obra que tu tens da boa-fé objetiva. Lembrei agora na Previdência Social, né? Mas deixa eu te contar, me escuta agora? Agora sim. Tá, olha o tema que está submetido a julgamento, não foi julgado ainda.
Saber se a coisa julgada administrativa é oponível na hipótese de revisão de ato administrativo, versando sobre matéria previdenciária, considerando que os requisitos para a concessão de benefício previdenciário são previstos em lei. Tema 283, relatora juíza federal Suzana Esbroglio Galia, aguardando julgamento na TNU. Eu tenho muito medo desse julgamento, porque esse julgamento vai tratar exatamente do que a gente está falando aqui, né? O problema é o seguinte, né, cara? O problema é um julgamento desse servir como fundamento para alterar o decreto. Porque, assim, ó, enquanto a TNU só julga, tá tudo certo, entendeu, cara? Porque as decisões da TNU, elas não se aplicam, né, de forma erga omnes, né, nos recursos administrativos, como o conselho, né? Agora, o problema é quando é uma decisão dessa... Agora eu não estou te ouvindo. Agora voltou. Decreto. A RPS é vinculada ao decreto por disposição regimental. Então, isso é um problema, entendeu? Quando se muda o decreto. Então, e a gente tem financeiros da juntada de novos documentos na ação judicial. Então, veja bem, né, com a decisão do Supremo, o decreto, o 3.048, alterado pelo 10.410 de 2020, ele basicamente se alinhou à decisão do Supremo, entendeu? E aí a gente é vinculado ao decreto e agora tem que ver o que a gente vai fazer no Conselho com relação a isso. Se existe algum espaço de hermenêutica, né? Ou se existe alguma coisa que se possa trabalhar em cima da redação que está no decreto. Perfeito, perfeito. A decisão da TNU por si só não assusta tanto. Concordo contigo, obviamente, porque não vai ter a interferência suficiente para alterar muitas coisas, né? A questão toda está no decreto e depois da própria formação da jurisprudência no Conselho, né? De como a jurisprudência do Conselho Pleno também vai se amoldando a isso tudo, né? Perfeito. Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Está com um pouquinho de delay, mas eu quero aproveitar o máximo possível a conversa contigo aqui. Olha só. E qual é a tua opinião, Rafa, sobre aqueles atos administrativos que guardam uma maior discricionariedade? São poucos no INSS. Na verdade, na prática, a gente sabe que tem uma legalidade estrita, mas que na prática, não raras vezes, as decisões se dão de forma contrária à legalidade estrita. Isso é um fenômeno sociológico que mereceria uma outra live, né, para a gente discutir essa questão. Mas eu te pergunto o seguinte, por exemplo, o ato do servidor que homologa a JA. Né, o servidor avalia o termo de assentada, ele avalia os depoimentos que foram colhidos na JA, e ele... Me escuta? Me escuta? Rafa, me escuta? Cara, agora travou tudo. Agora eu tô te ouvindo. Me ouve? Me ouve agora? Pode. Agora voltou também, cara. Não, tranquilo. Vamos assim que meio a meio, né? Como a gente já combinou. A culpa do... Verdade, como o ato que homologa quanto ao mérito a JA, né? Por exemplo, como é que tu vê a discussão sobre esse ato em âmbito de junta de recursos ou de câmara de julgamento? Não sei se tu já refletiu sobre isso, se tu tem uma opinião sobre isso. Claro que ali tem uma determinação na IN, até porque é cabível um recurso específico, né? Uhum. Cara, eu particularmente eu acho, né, que todo ato do INSS deve ser passível de controle jurisdicional por parte do CRPS, entendeu? Porque você não pode ter um controle, um controle relativo. Ah, vou controlar uma parte, não vou controlar outra, entendeu? Tem que ter o controle, ponto.
Tanto é que o regimento fala que quem recebe o recurso é o CRPS, não o INSS, né? Então, mesmo que o recurso for intempestivo, o CRPS tem que se manifestar sobre isso, tá? Então, eu acho que todo ato que emana do INSS, ele é passivo de controle jurisdicional por parte do Conselho, tá? O que acontece? A gente tem essa questão da JA, você tocou num assunto que é um assunto interessante. Por quê? Se a gente for olhar o decreto, tá? Ele explicitamente fala que decisão de mérito de JA não seria passível de recurso. Tá no decreto. Ok? Quem faz o decreto não é o SEC, não é o Conselho e nem o INSS, né? Então, na verdade, em tese, não é culpa nem de um nem de outro. Então, mas o que acontece? Cara, N recursos são interpostos, né, em face da decisão do INSS que teve mérito da JA. O Conselho ele revisa isso, manda fazer outra, ou faz uma outra valoração de prova e acaba dando provimento, né? Eu nunca vi, pelo menos nesse tempo que eu estou no Conselho, né, o INSS interpor um pedido de revisão de ofício com base no dispositivo do decreto. Então, assim, o que eu acho que o INSS até tem razão de não interpor a revisão de ofício, porque todo ato administrativo tem que ser passível de controle, né? Então, não só um ou outro, né? Então, enfim, eu não acho muito sadio você limitar o controle, não só do Conselho, né? Mas limitar o controle. Elas podem se fazer valer ali dos colegiados que deliberam seus assuntos previdenciários. Então, eu acho que não é muito saudável a gente limitar o recurso, né, dessas decisões, até porque é o seguinte, né, quanto mais você limita a esfera do contencioso administrativo, mais o judiciário vai lotar, entendeu? E a ideia é ao contrário, assim, por exemplo, países como a França, né, cara, são raríssimos os casos que são judicializados, raríssimos, né, porque na França o contencioso administrativo ele é levado a sério, né, pelo Estado e pela sociedade. Então, mas para isso, obviamente, você tem que ter um mecanismo eficiente e eficaz de resolução de conflitos, de resposta para a sociedade, entendeu? Que tenha, né, que guarde uma simetria com o mínimo de segurança jurídica que se espera. Show, show. Que bacana a tua visão. Que bacana a tua visão sobre, né, a devolutividade dos recursos, né, a análise, que combina com a visão dos conselheiros todos, né? É impressionante como os conselheiros do CRPS são muito vocacionados realmente a essas questões que são tão sérias, né, como acesso à justiça, proporcionalidade. Eu, pelo menos, tenho sentido isso nas lives que tenho feito aqui, né? Rafa, nós estamos com o nosso tempo estourado, né, e eu quero pedir para os colegas que estão nos acompanhando desculpa pela qualidade do nosso sinal hoje. Eu não consegui ler muitos questionamentos e os comentários. Eu peço perdão aos colegas por isso, porque normalmente eu gosto de fazer os questionamentos, de trazer aqui para o debate. Hoje não deu. Trancou tudo. Tá, e agora me escuta? Rafa, me escuta? Tá me escutando? Vamos ver se volta, para a gente só encerrar. Que pena que ficou um pouco truncado, mas acho que deu para. Eu aproveitei muito, né? Espero que os colegas tenham aproveitado também, porque as palavras do Rafael Waldrich sempre são muito boas e acho que são questões. Tratamos aqui de questões mais conceituais, mas questões muito importantes. Travou. Não, sem problema. A gente tem 3 minutos, então a gente encerra por aqui. Pessoal, queria só dizer algumas questões importantes. Olha só, primeiro, agradecer a presença de vocês. Tá? Muito obrigado por estarem junto conosco aí novamente. E espero que tenham aproveitado. Eu vi que travou bastante, mas tomara que tenha sido proveitoso para vocês. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que retomar aqui. Eu não tenho dúvida que a gente tem que retomar, né? Olha aqui, ó, o professor Rafael deixa um convite para conhecerem o site dele. Não deixem de conhecer o www.professor-rafaelsw.com.br.
O Rafael faz um trabalho na docência incrível, é um pesquisador também de mão cheia, está concluindo o doutorado. Então, sem dúvida, é muito... Quem não conhece, né, eu acredito que todos aqui conheçam. Quero deixar um abraço também a todos os conselheiros do CRPS que estavam aqui presentes. Eu vi que a Pamela deixou um comentário. E uma satisfação grande contar com vocês. Eu acho que a gente tem que voltar a esse assunto, sem dúvida, porque esse é um tema muito importante, essa discussão dos múltiplos requerimentos, das múltiplas formas de a gente acessar o INSS e, consequentemente, o Conselho de Recursos, como que a melhor forma de organizar isso, né? Mas acho que foi muito importante para a gente iniciar, então, esse debate hoje, apesar do sinal estar muito fraco. Então é isso, tá, pessoal? A live vai ficar gravada no meu perfil, vai estar também no canal do YouTube. E eu espero vocês terça-feira que vem para a gente conversar um pouquinho mais, né, sobre o Conselho. Estou vendo a presença aqui de alguns colegas, os comentários da Débora, quem agradeço, Neide. E a Débora pergunta aqui, né, um novo processo administrativo com novas provas. Acredito, Débora, que tu estavas tratando exatamente da situação da revisão administrativa após um julgamento na via judicial, né? E que o Rafael, a gente pôde verificar que tem um entendimento de tendo novas provas, né? Devem ser analisadas, né? Mas nós vamos explorar esse assunto mais a fundo. Eu acho que precisa de um encontro específico para tratar desse assunto. Então tá, pessoal, desejo uma ótima terça-feira para todos e todas, uma boa semana. Rafa, se tu estiver me vendo, brigadão, irmão, muito obrigado por estar aí com a gente, foi muito bom te ouvir e espero em breve a gente possa estar junto novamente. Valeu, pessoal! Um grande abraço. Sim, Lilian, logo mais tem o nosso previdenciarista digital, né, lá nas plataformas do G4. A Débora confirma que foi sobre isso que ela estava tratando. Débora, nós vamos voltar a falar sobre isso. Valeu, gente. Um abraço.